O conto de Makonique faz pensar na cidade de Lilliput, do conhecido livro de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver, ou mesmo, no planeta habitado por Hobbit, do romance e filme de J.R.R. Tolkien, de O Senhor dos Anéis. Isso, porém, não é uma fantasia. É um achado arqueológico muito surpreendente. Makonique é um assentamento iraniano de 5.000 anos descoberto em Shaddad, província de Kerman, onde os anões residiam. Chama-se Shahri-e-Kotoulerra, Cidade dos Anões. De acordo com o Iran Daily, ninguém pensou que uma civilização antiga poderia existir neste deserto até 1946. Dada a importância do problema, um grupo de arqueólogos visitou a região e realizou pesquisas que levaram à descoberta de civilizações pré-históricas, final do 4º milênio a.C. e início do 3º milênio a.C. Entre 1948 e 1956, esta área foi o local de escavações científicas e arqueológicas. Durante 8 fases de escavação, foram descobertos cemitérios do 2º e 3º milênios a.C., bem como fornos de cobre. Numerosas cerâmicas e artigos de latão foram descobertos nos túmulos de Shaddad. A área histórica de Shaddad se estende por 60 quilômetros pelo centro do deserto de Lut. Oficinas, zonas residenciais e cemitérios fazem parte da cidade. Pesquisas arqueológicas no setor residencial Cidade dos Anões indicaram a presença de subdistritos habitados por joalheiros, artesãos e fazendeiros. Durante as fases de escavação, cerca de 800 sepulturas antigas foram descobertas. Estudos arqueológicos na Cidade dos Anões mostram que os moradores deixaram a região há 5.000 anos devido à seca e nunca mais voltaram. Mirabedin Kaboli, que supervisiona as escavações arqueológicas de Shaddad, disse: após as últimas escavações, notamos que os habitantes de Shaddad deixaram muitos de seus pertences em suas casas e cobriram as portas com lama. Ele também disse que isso mostra que eles estavam esperançosos de voltar um dia. Kaboli liga a partida do povo Shaddad à seca. A arquitetura estranha das habitações, ruas e equipamentos descobertos no local é uma parte importante de Shaddad. Apenas anões poderiam utilizar as paredes, teto, fornalhas, prateleiras e todo o equipamento. Rumores se espalharam sobre a descoberta dos ossos de um anão, depois de descobrir a Cidade dos Anões em Shaddad, e lendas sobre as pessoas que viviam lá. O exemplo mais recente incluiu a descoberta de uma múmia diminuta medindo 25 centímetros de altura. Os traficantes planejavam vendê-lo na Alemanha por 80 bilhões de moedas locais. Alguns arqueólogos são cautelosos e até negam que a cidade de Makonique já foi habitada por anões antigos. Como os estudos forenses não conseguiram determinar a sexualidade do cadáver, não podemos contar com eles para falar sobre a altura e a idade do corpo, e ainda são necessários mais estudos antropológicos para descobrir os detalhes sobre a descoberta, diz Javadi, arqueólogo da Organização do Patrimônio Cultural e Turismo da província de Kerman. A busca por uma sala escondida dentro da tumba do rei Tutankhamon começou em 2015, quando o arqueólogo britânico Nicholas Reeves descobriu o que ele acreditava ser o contorno de pelo menos uma porta escondida, construída nas paredes do interior da tumba, uma entrada para o que poderia até ser a câmara mortuária, há muito perdida da rainha Nefertiti, a esposa do faraó Akhenaton e madrasta do rei Tut. As descobertas levaram as autoridades egípcias a realizar vários conjuntos de varreduras de radar de penetração no solo e, embora alguns deles parecessem encontrar possíveis evidências de câmaras ocultas, os resultados foram considerados inconclusivos. Agora, porém, novas evidências surgiram na forma de hieróglifos escondidos nas paredes da tumba de Tutankhamon. As pinturas que mostram representações de Tutankhamon sendo enterrado por seu sucessor, originalmente, pareciam mostrar o enterro da rainha Nefertiti. Reeves disse ao The Guardian: agora posso mostrar que, sob as cartelas de Ai, há cartelas do próprio Tutankhamon, provando que aquela cena originalmente mostrava Tutankhamon enterrando sua antecessora, Nefertiti. Você não teria essa decoração na tumba de Tutankhamon. Reeves sustenta que isso
Ele também não é o único especialista a pensar isso, já que outros, como o especialista em radar George Ballard, também acreditam que há uma entrada oculta em algum lugar dentro da câmara funerária do rei Tut. Na verdade, provar que esse é o caso sem qualquer dúvida razoável, no entanto, continua sendo mais fácil dizer do que fazer. Não é segredo para ninguém que o Antigo Egito pode ter sido ligado à vida alienígena. Inúmeras teorias alimentadas por certas descobertas e construções impossíveis. É até possível que os faraós fossem alienígenas. Akhenaton foi um faraó que reinou entre 1353 e 1336 a.C. Ele era sua 10ª dinastia e reinou por 17 anos. Embora este último não seja totalmente claro, quase todos os registros de sua existência desapareceram após o seu reinado. O misterioso faraó Akhenaton. Durante o seu mandato, Akhenaton realizou mudanças religiosas e políticas que afetaram a sociedade no Egito. Ele tornou o país monoteísta, adorando apenas o deus Aton, chamando a si mesmo e sua esposa os únicos representantes na Terra. Ao contrário de outros deuses com cabeças de animais, Aton tem um disco solar que representa o sol da tarde. O faraó ficou tão fascinado pelos deuses que criou uma nova capital chamada Akhetaton e construiu templos para Aton e o disco solar. Mas uma coisa que mais chamou a atenção dos especialistas foi a aparência de Akhenaton. Ao contrário de outros faraós que ordenavam aos artistas que esculpissem e pintassem sua imagem com ombros largos e cintura estreita, ele ordenou que fosse mostrado como era. Isso permitiu que os egiptólogos soubessem exatamente como era. Abdômen saliente, corpo estreito e membros muito delgados. Todos usam uma cabeça grande e esbelta, o crânio alongado do rei. O crânio alongado do faraó é um dos mais estudados desde a sua descoberta. Foi tanto tempo que os especialistas especularam que não poderia ter sido feito manualmente. Alguns pensaram que era resultado da síndrome de Marfan, mas causa infertilidade, e Akhenaton teve vários filhos, incluindo outro faraó. Além disso, Nefertiti e seus filhos também têm crânios alongados. Isso leva a uma teoria. O Egito pode ter DNA alienígena, ou pelo menos uma linhagem passada. Essa suposição é reforçada quando se analisa a história egípcia e se percebe que a única regra que desapareceu misteriosamente dos registros é a de Akhenaton. Não está claro se ele foi morto ou escapou, pois não há como esclarecer. A única coisa que fica clara é que, após o seu desaparecimento, a capital que ele fundou foi destruída e a fé no deus Aton foi abandonada, assim como monumentos, papiros e etc.